Gravação iniciada. Bom, meus caros, a pergunta agora é a seguinte: o que é um espaço vetorial, de novo? Se alguém pode me ajudar a responder essa pergunta, não pode ser o Ian. Posso responder? Pode, por favor. Eles são vários objetos chamados vetores, que eles podem ser tanto somados quanto multiplicados por números, que normalmente são os escalares. Multiplicados são os escalares, sim. E somados, você me fala de novo, por favor? Somados uns aos outros, ou seja, os vetores, e multiplicados pelos escalares. Isso, exatamente. Então, o que você me falou foi o seguinte, né? Espaço vetorial é um conjunto, tal que se eu pegar dois elementos desse conjunto com essas certas propriedades e somar, vai dar um elemento que também pertence a esse conjunto. E se eu pegar um elemento desse conjunto aqui, qualquer um, e multiplicar por um número real, ele continua pertencendo a esse conjunto. Tá? Essas são condições necessárias para as operações usuais, para nós termos um conjunto que nós chamamos de espaço vetorial. Então, para ser um espaço vetorial com as operações usuais, um escalar vezes um elemento, que nós vamos chamar de vetor, ele tem que pertencer ao mesmo conjunto que você tirou esse cara aqui. Eu vou chamar esse conjunto aqui de V. A soma de dois vetores que pertencem ao conjunto V, por isso que eu estou chamando ele de V minúsculo, né? Também tem que pertencer a esse conjunto. Se isso acontecer, você tem um espaço vetorial com as operações usuais. E se as operações não forem usuais, nós temos que confirmar se é um espaço vetorial através daqueles 8 axiomas. Agora, se você confirmou já que determinado conjunto, né? Você confirmou pelos 8 axiomas que um conjunto com operações não lineares é um espaço vetorial. Pode acontecer de você ter um subconjunto aqui, ó, aqui dentro, que é um subespaço. Para você saber se essa parte preta é um subespaço, você só precisa também fazer V1 mais V2 e ele continuar pertencendo, eu vou chamar esse espaço de espaço preto. Tá? E alfa vezes o V1 também tem que continuar pertencendo ao subespaço preto. Então, para ver se algo é um subespaço, basta fazer essas duas operações. Para ver se é um espaço, tem que fazer 8. Com operações usuais, tudo sempre é um subespaço, por isso que basta fazer duas. O R3 é um subespaço do R4, o R2 do R3, o R1 o R do R2. Enfim, fica bastante fácil visualizar esses subespaços em operações usuais, mesmo porque as operações usuais vão passar naqueles 8 axiomas que parecem óbvios, mas não é bem assim. Nós demonstramos a aula passada que esse plano aqui, né, por ser uma folha, não é por ser uma folha, ele é uma folha, logo é um plano, e ele é um subespaço do R3, por quê? Não porque ele é um plano. Ele é um subespaço do R3 porque nós pegamos dois pontinhos do plano, e se eu somasse dois pontinhos, ele ainda pertenceria ao mesmo plano. E se eu pegasse qualquer pontinho e multiplicasse por alfa, ele também ainda continuaria pertencendo ao plano. Bom, logo esse plano é um subespaço do R3.
Um vetor não é só seta, um plano pode ser um vetor. E uma matriz também pode, tudo que obedece determinadas operações que se encaixam dentro de determinadas regras, podem ser espaços ou subespaços vetoriais. Então, imagine que eu estou dizendo agora que V, né, V é uma notação bastante comum, é o subespaço vetorial das matrizes de ordem 2×2. É um subespaço das matrizes. Então, eu já estou garantindo que as matrizes são um espaço vetorial. Para ver se as... Então, eu tenho todo o conjunto das matrizes. Ó, vou desenhar aqui. Ó. Aqui é todo o conjunto das matrizes. Chamado um M aqui, com umas perninhas duplas, só para dar noção de conjunto. Tá? De qualquer ordem. Garanti, eu fiz as 8 operações e funcionou. Agora eu quero saber se, dentre os vários subespaços que tem aí dentro, será que o conjunto M2×2 é um subespaço? Bom, é só pensar. Uma matriz 2×2, mais outra matriz 2×2, dá uma matriz 2×2? É claro que dá. É claro que dá. Um alfa vezes uma matriz 2×2 dá uma matriz 2×2? É claro que dá. Logo, M2×2 é um subespaço do Mzão. E acabou por aí. Foi fácil de definir. Tá? Agora, este é o conjunto, né, que nós chamamos de V. V é um subespaço de M. Daí vem lá o cidadão e quer achar o subespaço do subespaço. Isso sempre é possível, né? Então, vamos dar um zoom nesse V. Né? E eu não vou pintar ele todo de preto agora ali do lado de dentro. Tá? Mas dentro desse V, eu vou ver se este U é um subespaço. Esse eu vou pintar de vermelho aqui agora. Agora eu quero ver se esse U... Né? Se esse U é um subespaço. Bom, U é o conjunto das matrizes 2×2. Então, na verdade, U pinta tudo. A gente acabou de provar que U era um subespaço. Fim de conversa. Eu quero ver se W é um subespaço. Tá? Primeiro, todo subespaço tem, no mínimo, todo espaço vetorial tem, no mínimo, 2 subespaços, né? Ele tem ele próprio, que é todo ele, né? E tem o zero. Tá? No mínimo esses 2, pode ter mais. Né? Esse conjunto U, ele ocupa tudo. Né? A, B e C pode ser qualquer coisa, ele ocupa tudo. Pelo menos todos os reais, e a gente só está trabalhando com números reais. Agora, vem o cidadão aqui e diz, olha, eu vou de novo pegar esse conjunto V, ou conjunto U, que é a mesma coisa, e quero pegar um subespaço dele aqui. Esse subespaço é o conjunto das matrizes, olha aqui, ó, é o conjunto das matrizes em que eu tenho um número, 0 e o número. Tá? É o conjunto das matrizes onde esse elemento ali sempre é 0. Será que esse cara é um subespaço do espaço V? É só fazer assim, ó. Essa matriz mais essa sempre vai dar uma matriz com um 0 aqui? Sim, 50% de chance. Outra coisa, alfa vezes essa matriz sempre vai dar uma matriz com 0 aqui? Sim. Então, né, esse W é um subespaço de V. Né? W é um subespaço de V, é um subespaço das matrizes genéricas 2×2, e as matrizes genéricas 2×2, por sua vez, são um subespaço das matrizes 3×3, que são um subespaço das N por N, e assim vai até o fim dos tempos. Sempre algo é o subespaço de algo.
o subespaço que gerou tudo, nesse sim eu preciso executar os 8 axiomas. O espaço que gerou tudo, o espaço mestre, nesse sim, para ele ser definido, eu tenho que testar os 8 axiomas. Nos subespaços, que é o caso da maioria, só essas duas são suficientes. Então, vamos trabalhar com coisas aqui que não são mais tão fáceis. Tá? Nós vamos definir esse conjunto agora, não de uma maneira tão fácil. Agora eu tenho um conjunto U. Tá? Ele é um subconjunto, olha aqui, ó, dado uma matriz B pertencente. A matriz B, ela pertence ao conjunto das matrizes 2 por 2, de novo. Tá? Esse, por si só, já é um subespaço. Tá? Então, 2 por 2. Tal que, então, dado uma matriz B pertencente às 2 por 2, seja U tal que, então, eu quero achar um U. Certamente ele é um subespaço. Vou desenhar ele aqui. Ó. É um subespaço de M. Tal que U são as matrizes A, que são 2 por 2 também, mas onde A vezes B é igual a 0. Tá? Então, esse conjunto é o conjunto das matrizes A. Tá? E essas matrizes A, elas são todas as matrizes que, multiplicadas por uma matriz B genérica, retorna 0, 0, 0 e 0. Que coisa! E como é que eu vou fazer isso? Bom, de alguma forma eu vou ter que dar um jeito de pegar um elemento A1, um elemento A2, e ele vai ter que continuar pertencendo ao conjunto U. Vou ter que fazer alfa vezes A1 e ele vai ter que continuar pertencendo ao conjunto U. Mas como eu faço se o cidadão só me deu essa dica aqui? Tá? Eu vou apagar aqui, vou colocar 0 de novo, porque a gente sabe que é a matriz 0 que nós estamos trabalhando. Como eu faço isso? Bom, eu vou ter que colocar esse A1 mais A2 aqui dentro. Então, A1 mais A2, que multiplica B, vai ter que continuar dando 0. Por enquanto, isso é só uma pergunta, não é uma afirmação, não é uma constatação. Isso tem que acontecer. Como as operações são usuais, isso aqui vai ficar A1B mais A2B igual a 0. Esse de baixo é verdade, por quê? Porque A1B nós sabemos que é 0. E A2B nós sabemos que é 0, porque A1 e A2 são elementos desse subconjunto. Logo, passou no teste da soma, tá? Porque a segunda linha é igual à primeira. 50% desse espaço vetorial existir. A segunda é o teste da multiplicação. Alfa vezes A1 igual a 0. Bom, espaço alfa dividindo A1 igual a 0. Então, fechou, porque A1 dá 0. Né? Alfa vezes A1 dá 0. Então, ele é sim, o conjunto U, ele é um subespaço. Tá? Veja que dentro das matrizes 2 por 2 genéricas, né, existem talvez infinitos subespaços, eu não posso garantir que sejam infinitos, mas existem vários, existe o U, existe um outro subespaço com outras características, de repente existem subespaços até que compartilhem de características em comum, existem outros que não compartilham nada,
né? Aqui simplesmente são as matrizes que multiplicadas por uma matriz 2 por 2 dá 0. Necessariamente não precisa ser a matriz 0. Né? Imagine que a matriz B, vamos pegar aqui que a matriz B seja 1, 2, 3 e 4. Né? Que matriz que multiplicada por isso aqui vai dar 0 e 0. Tá? A gente pode vislumbrar, assim, já de cara algumas, né? Eu vou fazer a multiplicação que fica mais fácil, né? Linha por coluna, né? É o produto escalar desse por esse, a gente já sabe. Então, vai ficar A menos 3B. A menos 3B igual a 0. 2A mais 4B igual a 0. C mais 3D igual a 0. 2C mais 4D igual a 0. Agora fica fácil, né? Você tem aqui um sistema 2 por 2, aqui um sistema 2 por 2, e você acha os valores de A, B, C e D, e que não vão ser 0. 0 é uma possibilidade, sim. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu tive a impressão. Era eu, mas agora eu já entendi. Eu ia perguntar por que o menos 3B, mas agora eu já entendi o sinal. Eu não entendi ainda. É mais, tá? Muito obrigado. Aqui é mais. É A mais 3B. Eu não entendi. E você entendeu? Às vezes a gente Não, entende então eu porque... ia falar do sinal, só que daí eu achei que o 2C menos, mais 4D iam ser menos. Aí agora eu vi que foi um erro só de digitação. Sim, sim. Tranquilo. Obrigado, Eduardo. Me ajudou aí. Agora, né, fica... Eu não vou achar aqui, tá? Esses valores... Isso é um sistema... São dois sistemas independentes, não é difícil de encontrar isso. Bom, então existe um conjunto de matrizes, né, tão bem definido que ele chega a ser um espaço vetorial. Esse aqui nós já fizemos, né, acho que mais de uma vez. E hoje nós vamos até chegar no papo de intersecção de espaços vetoriais. Né? Nós vimos a aula passada que um plano é um subespaço do R3. Isso me parece até intuitivo. Tá? Mas dois planos, eles podem se cruzar. E no cruzamento deles, né, vocês estão vendo eu também ou só a tela? A gente vê também. Você também. Ambos. Que bom, que bom. Dois planos, quando eles se cruzam, né, eles formam uma linha. Né? Essa é a linha do... E eles se intersectam. E essa interseção, será que é um espaço vetorial? Me parece bastante lógico que seja, né? Mas eu tenho que provar. Nem sempre o que é lógico é verdadeiro. Então, eu tenho aqui o R3, né? Vou representar aqui. Eu gosto muito desses diagraminhas assim, porque sempre é mais fácil quando nós visualizamos. Então, primeiro eu tenho o cubo do R3, né? Representado por uma bolinha, né? Veja como é que é a vida. Então, depois, um plano, que eu vou chamar de W1. Eu estou pintando aqui, ó, um plano W1. É um subespaço. Eu estou dizendo que um plano é um subespaço. Tá? Nós vimos na aula passada. Agora eu vou desenhar um outro plano, que também é um subespaço. Tem um pedacinho ali, entre os dois, que é a intersecção. Tá? Bom, agora me pareceu mais óbvio, né? Se todo W1 é um subespaço, se todo W2 é um subespaço, por que a intersecção, né, ela teria o dobro de motivos
para ser um subespaço, só no olhar, né? Já comecei a me convencer. Tá? Mas não basta eu me convencer, né? Eu vou ter que fazer um teste. Que teste que eu vou fazer? Eu vou verificar se a soma continua pertencendo à intersecção e se a multiplicação por escalar continua pertencendo à intersecção. Vamos pegar dois planos bem simples, né? Y igual a 0 e x igual a 0. Y igual a 0 é o plano, né? Se a gente dá uma pensadinha aqui, vamos desenhar os eixos. Vou colocar y aqui, x aqui e z aqui, né? Y igual a 0 é esse plano aqui, ó. Esse é o y igual a 0. O x igual a 0, nós vamos desenhar. Agora para ter mudado de cor, esse cara aqui, sacanagem comigo. O x igual a 0. X igual a 0 é esse plano aqui. E a intersecção dos dois vai ser o eixo Z, vai ser uma reta. Será que o eixo Z é um espaço vetorial? Bom, eu vou pegar aqui o eixo Z, vou escrever Z, né? E o Z como um subespaço também do R3, né? Como é que eu represento um vetor V1 aqui para Z? Eu vou representar ele assim, 0, 0 e Z1. E o vetor V2 vai ser 0, 0 e Z2. E a soma vai ser 0, 0, Z1 mais Z2. Ah, ele tem o mesmo jeitão. Muita chance de ser um subespaço. Da mesma forma, alfa vezes 0, 0 e Z1 vai ficar 0, 0 e alfa Z1. Beleza, continuou do mesmo jeitão, né? Que nome bonito, jeitão. Né? Mas ele manteve, ele permaneceu com a mesma forma, então ele é um subespaço vetorial. Esse cruzamento dos dois planos, que foi o eixo Z, é um subespaço vetorial. Não me é nenhuma surpresa. A intersecção é um subespaço vetorial. Vamos ver não só com planos, né? Vamos ver a intersecção de duas matrizes. Daí não é mais tão fácil de ver. A gente sempre começa com algo possível de ser visualizado para depois ir para o mais abstrato. Bom, imagine que eu tenha agora um conjunto chamado W1, que não é um plano, antes era um plano, que seja composto das matrizes que tem um 0 aqui. Ó. Nós já vimos que isso é um subespaço. Nós também vamos ter um outro conjunto W2, que agora não vai ser um plano, mas é o conjunto das matrizes que tem um 0 lá em cima. Bom, e como é que seria a intersecção dos dois planos, das duas matrizes, né? Bom, só tem um jeito deles de atender as duas propriedades ao mesmo tempo. Né? Esse conjunto, que é a intersecção, que eu não vou chamar de espaço vetorial ainda, que eu não sei, mas esse conjunto, né, ele tem que ter 0 em cima e 0 embaixo, né, para ele atender as propriedades do W1 e do W2 ao mesmo tempo. Bom, agora eu vou ver se essa intersecção é só um subconjunto ou ela é de fato um espaço vetorial. A pergunta é, se eu tiver 0 em cima e 0 embaixo e somar com outro elemento que tenha o mesmo, de novo, entre aspas, jeitão, o jeitão vai continuar, ele vai manter as mesmas propriedades. Então, a soma de dois vetores
continua sendo um vetor que obedece à mesma regra. A regra que nós estamos chamando informalmente de jeitão. O produto escalar deste vetor, ele continua sendo, né, alfa vezes pontinho, coloca aqui alfa vezes pontinho. 0, 0 e alfa vezes pontinho, né? Continua mantendo a mesma forma, continua pertencendo ao mesmo conjunto. Em obedecendo a regra da soma e da multiplicação, eu chego à conclusão que com matrizes também, a intersecção de dois espaços vetoriais gera um novo espaço vetorial, né? Um subespaço, porque ele é um pouco menor. Né? A intersecção de dois subespaços, ou a intersecção de dois espaços, gera um novo subespaço. Tá? Por quê? Porque obedeceu às regras que tem que obedecer para ser subespaço. E fim de conversa. Agora nós temos dois planos, né? De novo, por falta de criatividade, o nome continua W1 e W2, tá? Mas isso aqui é só falta de criatividade. Agora, esse novo plano, ele já tem uma equação, esse aqui tem uma outra equação. Não mudou nada. Eles vão, né? Vocês têm o gráfico aqui embaixo, eles vão se intersectar. E a intersecção entre esses dois planos continua sendo uma linha. Mas eu, como tenho medo de que talvez isso não seja um subespaço vetorial, eu vou conferir. Bom, aqui eu tenho a equação dos dois planos, eu simplesmente trouxe elas para cá. E o que nós podemos encontrar é a solução. Né? Quando que esses dois planos têm o mesmo conjunto de pontos x, y e z. Se você somar essas duas equações, né, você vai ficar com 2x mais 2y igual a 0. E isso aqui vai dar y igual a x. Tá? Essa é uma das soluções desse sistema. Tá? Y igual a menos x. Tem três incógnitas e duas equações, então pode ter uma variável livre só, no caso vai ser x. Tá? Então a solução, né, ela vai ser x menos x. Agora faltou achar o valor de z. Só tem um jeito, né, se eu fizer, por exemplo, colocar na primeira equação aqui, ó, x menos x mais z igual a 0. E colocar na segunda equação, x menos z igual a 0. Só tem um jeito disso ser possível, quando z for 0. Tá? Então, z, obrigatoriamente, tem que ser 0. 0. Qualquer coisa você vai resolvendo de um jeito mais formal, que vai chegar nessa solução também. Então, a solução desse sistema, de 3 incógnitas e 2 equações, né, obviamente é um sistema possível e indeterminado, ele tem infinitas soluções. Né? Este é o conjunto solução. E ele é uma reta. Bom, tudo bem, ele ser uma reta não prova que é um sistema, que é um espaço vetorial. Agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou pegar um vetor, aqui x1, menos x1 e 0. Eu vou somar com outro vetor x2, menos x2 e 0. Ele vai continuar sendo aqui uma coisa, outra coisa, 0 mais 0 dá 0. Bom, passou no teste da soma. E se eu multiplicar esse cara aqui por alfa, vai continuar uma alfa menos alfa vezes 1 e 0. Ele continua respeitando a mesma regra. Tá? Eu vou colocar a soma, que acho que a soma não ficou bem clara.
né? Na soma vai ficar x1 mais x2, né? Aqui, ó, olha aqui, ó, x1 mais x2, menos x1 mais x2. Ó, coloca aqui entre parênteses. Né? Aqui também vou colocar parênteses. Vírgula 0. Tá? O vetor vai ficar sempre primeiro livre, o segundo é o negativo do primeiro e 0. Tá? Esse é o jeitão. Essa é a regra para a formação desse conjunto, que é esse espaço vetorial. Agora eu já o chamo de espaço vetorial, porque ele passou no teste da soma e passou no teste da multiplicação. Logo, eu sei que a intersecção desses dois planos é, sim, um subespaço vetorial. Professor, Aham. tu poderia dar algum exemplo que não passaria na regra da soma ou da multiplicação? Sim. Porque todos estão dando certo, então eu não sei, digamos, quando daria errado. Sim. Nós podemos fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um bem simplesinho aqui, que não dá certo. Tá? Deixa eu... Tem que abrir um novo aqui. Se logo em seguida não tiver, eu vou fazer. Eu vou fazer um aqui, porque logo em seguida não tem. Eu vou imaginar agora um conjunto de vetores assim, ó. X só tem um jeito de não dar, Eduarda. Só tem um jeito de não dar. Tá. Se o primeiro não for um espaço vetorial ou se o segundo não for, tá? Sempre que os dois forem, a intersecção sempre vai ser um subespaço também, tá? Por isso que nós só vimos exemplos que sempre dá. A intersecção sempre é um subespaço vetorial. Eu só estou teimando, né? Porque até então nós não tínhamos essa certeza ainda. Mas eu vou te dar essa certeza pelo seguinte, ó. Eu tenho aqui o R3. Daí agora, parte do R3 é fácil de aceitar que o R3 é um espaço vetorial. Agora, dentro do R3, eu posso criar infinitos planos. Um deles é esse azul. Né? O outro é esse vermelhinho aqui, ó. E onde... Se o azul e o vermelho... Se o azul e o vermelho são espaços vetoriais, fica fácil de entender só por esse diagrama aí, que o amarelinho também é um subespaço vetorial. Tá? Eu estou fazendo só exemplos que intersecção é um subespaço, porque intersecção sempre vai ser. Tá? Eu, apesar de pensar, não falei quando te respondi, não pensei quando te respondi, não tem como achar uma intersecção que não seja. A intersecção sempre vai ser. Tá joia? Câmbio? Beleza, então tá bom. Aqui tem um código MATLAB que vocês podem baixar, né, copiar, brincar um pouquinho com ele depois. Aqui novamente, só vou mudar a cor, que esse amarelinho aqui, para mim, está difícil de ver, estou ficando meio cego. Aqui, de novo, eu tenho dois conjuntos, ó, por falta de criatividade, de novo W1 e W2. Eu tenho o conjunto das matrizes A, que são 0 e 0 aqui embaixo, né? Os exemplos bem didáticos, agora bem simples, né? E o conjunto das matrizes B, que são 0 e 0 aqui.
W1 e W2, né, eles já são um subespaço das matrizes 2×2. Então, de novo, aqui, eu gosto desse desenho. Eu tenho aqui o conjunto das matrizes 2×2. Agora, eu tenho, de um lado, o conjunto das matrizes que tem 0 e 0 aqui embaixo. Estou garantindo que isso é um subespaço vetorial. Tá? A gente já viu o que é. Né? E também eu tenho um outro subespaço vetorial. Aqui tem uma pequena intersecção. Que é o conjunto das matrizes, que o 0 e 0 estão aqui no lado direito. E a intersecção está aqui no meio, né? Então, naturalmente, é o conjunto das matrizes, né, que tem que atender as duas regras ao mesmo tempo. Aí eu pergunto, a soma de duas matrizes com essa forma vai dar uma matriz com essa forma? Claro que vai dar. Alfa vezes uma matriz que tem essa forma aqui vai dar com essa forma? Claro que vai dar. Então, essa matriz preta, né, o conjunto das matrizes preta é um subespaço vetorial. A intersecção dessas duas continua sendo um subespaço vetorial. Isso até está um tanto chato, que sempre dá. Né? E é verdade, a gente entendeu que sempre dá. Agora, eu poderia pensar assim, e a união? A união, será que é um subespaço vetorial também? Ah, e é outro papo, né? Aqui eu tenho aqui, ó, união agora. União é a soma dos dois. Então, eu vou pegar outra corzinha aqui, esse laranjinha aqui, ó. Seria esse símbolo aqui, praticamente um 8, né? Eu vou desenhar ele, ele está aqui, vou desenhar ele aqui de novo. A união é um subespaço maior do que cada um individual. A intersecção é menor do que cada um individual. Bom, o que seria a união? A união seria um subespaço que respeitasse ou essa regra ou essa regra, e não as duas ao mesmo tempo. A intersecção é respeitar as duas ao mesmo tempo. Isso aqui é intersecção. Agora, união não. União ou respeita essa ou respeita essa. Será que a união é um novo subespaço vetorial? Bom, aí isso a gente pode perceber já fazendo o seguinte, ó. Vamos imaginar que sim. Vamos imaginar que sim, né? Mesmo estando errados, né? Vamos imaginar que sim. Vamos pegar uma matriz desse cara aqui do lado e escrever ela aqui, ó. A primeira matriz é do cara do lado esquerdo, que tem 0 aqui e 0 aqui. Depois eu vou pegar uma matriz do cara aqui do lado, né? Essa matriz ali do lado é do cara que tem 0 aqui e 0 aqui. Tá? Porque eu estou dizendo que todo o amarelão é um novo espaço vetorial. Eu estou supondo. Se eu somar esses dois, vai ter que pertencer a esse conjunto aqui. Para minha surpresa, não pertence nem a um, nem a outro. E eu chego à conclusão, o não é fácil, né? O não é fácil. Eu chego à conclusão de que a união de dois espaços vetoriais, tá? Ela não é um subespaço, gerado a partir desses dois. Tá? Não é unindo dois espaços que eu tenho um novo subespaço.
Interceptando, sim. Unindo, não. Ficou claro a diferença, né? Veja bem, intersecção é isso aqui. União é tudo, ó. Tá? No caso, você cria um novo espaço vetorial, né? Eu criei um novo, exatamente, que não tem, que é até maior, ó. O novo espaço ele vai ter que ser maior do que a união só desses dois. Eu posso até ter criado um novo, sim, Ia. Eu criei um novo e esse novo vai obedecer a regra que sempre esse aqui é zero, tá? Esse aqui é pontinho, tá? E sempre esse aqui é zero. Mas não obedece nem a regra do primeiro, nem a regra do segundo. Obedece uma nova regra. E a intersecção obedece a regra do primeiro e a regra do segundo. Vocês conseguem entender que este cara aqui não pertence nem ao primeiro nem ao segundo espaço vetorial, né? Pertence a um novo espaço vetorial, mas não aqueles cujas regras dão origem a cada um dos dois individualmente. Essas coisas não são tão óbvias, né? Especialmente a primeira vez. Então, bem como o Ian disse, trata-se de um novo espaço vetorial. Um novo espaço vetorial que é definido por essa regra aqui, ó. Número, número, número e zero. Tá? Olha em vermelho. Um bom exemplo é a união de uma reta e um plano. Se eu tenho um plano, que tem vários... Imagine o plano XY, né? O plano XY ele é composto dos pontos X, Y e zero. Agora, eu vou fazer a união do plano XY com o eixo Z. O eixo Z, ele tem os pontos 0, 0 e Z. Agora, se eu faço a união, eu vou achar X, Y e Z. A união desses dois espaços vetoriais não é só o plano mais essa linha, é todo o cubo do R3. Tá? Então, um ponto que aparentemente não fazia parte, aqui fora, né, ele faz parte da união desses dois espaços vetoriais. Creio que com isso deu uma boa clareada, né? Que a união de dois espaços vetoriais não está aqui nem aqui, ela pode estar aqui fora. Por isso que não é só pegar essa regra ou essa regra aqui. Pode vir aqui fora, é um novo espaço vetorial. Tudo, mas tudo é combinação linear. Tudo, até cores. Né? Eu vou pedir para duas pessoas que elas vão responder errado. Tenho quase certeza essas pessoas, tá? Porque eu não sabia disso até pouco tempo atrás. Quais são as cores primárias? Quem é o corajoso ou corajosa que vai me dizer? RGB, Red, Blue e Green. RGB? Não, vermelho, azul, O azul e... Eu vou amarelo, começar, não é? vamos começar em português, ó. não é? Tá. Não, é porque eu lembrei por RGB. É Sim, RGB, tudo mas bem. é vermelho, Vermelho, azul verde E amarelo, não e é? amarelo, é. Azul. Agora a Beatriz, acho que foi a Beatriz, né? Beatriz Não, falou o quê? não, na amarelo não. É vermelho, verde e azul, tá certo. Não tem RGB amarelo, é isso não. aqui, tá certo? Não tem amarelo não, tem amarelo não. Amarelo é a mistura daí de verde com azul. Tá, agora a Beatriz fala que é o quê, Beatriz? Não, é o contrário. Gente, Verde azul, é vermelho e azul com amarelo. Falaram, vai lá, Beatriz. Não, eu achei que era amarelo também, mas não é. Eu acho que é Amarelo. Quem azul, falou que não amarelo é? e vermelho. É sim, gente, é azul, vermelho e amarelo. Amarelo, azul, vermelho e amarelo. vermelho. É que RGB é da nossa visão, que tipo tem
Os Fala, cores. Fala, Letícia, estou escutando? Da nossa visão? Era isso. É que, tipo, é os bastonetes ou os cones que são RGB. Tá. Para mim, isso aqui já me gerou muita confusão na vida, porque eu aprendi na aula de educação artística, na época era educação artística. Hoje meu filho faz artes, né? É uma coisa mais chique. Ele aprendeu amarelo, azul e vermelho, e eu também. Computadores trabalham com RGB. Aí depois que eu fui descobrir que essas são cores primárias e essas também. Só que essas três são chamadas de cores primárias subtrativas. E essas três aqui da esquerda de aditivas. Tá? Se você somar essas três cores aqui, vai dar branco. Né? E aqui, na verdade, uma cor é subtraída da outra para gerar. Se você somar essas três aqui, vai dar preto. E preto é a ausência de tudo, tecnicamente. Né? Por isso que elas são subtrativas, né? Por isso que elas são subtrativas. Então, eu vou agora abrir um programa e eu vou colocar algumas cores e nós vamos fazer algumas combinações lineares, né? Isso, e gerar as demais cores. Tá, mas quem ganhou? Quero saber quem ganhou agora, porque... Quem ganhou? Fui eu. Não, fui eu, acho que fui eu. Aqui eu vou pegar... o preto é a ausência de cores, né? Ali todo mundo saiu ganhando. Né? Eu vou pegar aqui o baldinho. Tá RGB. Olha aqui, ó. 0, 0 e 0. Vocês conseguem ver esse RGB aí? Sim, Você não consegue, faz de conta, tá? Agora eu vou selecionar o branco. RGB, ele é de 8 bits. 8 bits vai de 2 na 0 até 2 na 7. Um bit é um número que é 0 ou 1, por isso que eu estou falando do 2. 2 na 7 é 256. De 0 até 255, tá? Aqui eu tenho vermelho, ó. Vermelho puro, só 255 no vermelho. Aqui eu tenho verde puro, só 255 no verde. Azul puro. Amarelo aqui, ó. Ian, você falou que é mistura de vermelho com verde. Não, Tá falei... Eu estou tentando te ajudar. Não importa, não vem me defender, não. Deixa eu assumir meus erros aqui. Tá bom. Esse azul turquesa, né, é o verde com o azul. E este aqui, eu não sei que cor que é essa. Isso é difícil para mim, mas é amarelo. Não. Red. É vermelho com azul. Para mim deveria... Violeta, púrpura... É magenta. Magenta, é. Nojenta. Nojenta. Então, e na subtrativa, se eu não me engano, isso aqui dá roxo. Bom, mas vocês percebam que nós já começamos a fazer combinação linear. Né? Esse mais esse. Você pode considerar isso aqui como se fossem 3 vetores. Então, eu consigo gerar uma infinidade de cores. Tá? Eu vou pegar agora esse azul puro. Né? O que acontece se eu colocar 127 ou 128 aí, que é a metade, né? O que vai acontecer? Olha aqui, olha, ele tende mais ao escuro, ele fica mais preto. Né? Se eu colocar 50, ele vai ficar mais... Isso aqui é um azul bem escuro, tá? Eu já tô com pouca luz, né? 255 é o máximo. Se eu botar 300 ali, ele deveria dar até errado, né? Ó, ele não deu erro, foi muito mais inteligente, ele botou para 255. Tá? 255 é o máximo de azul que eu consigo ter. Agora, o amarelinho aqui, ó, vamos fazer o amarelo escuro. Né? O amarelo escuro, então eu vou reduzir ambos aqui para o preto, né? Então vou colocar 100 e 100. 100 de vermelho
né? E 100 de verde. Agora ficou um amarelo escuro. Eu poderia fazer assim, eu poderia puxar para cá, que ele faz isso também, né? Mas eu sou devagar também. Bom, de certa forma, nós estamos considerando cores com X, Y e Z. É uma combinação linear. Bom, mas vamos voltar um pouquinho para os vetores. Certamente nós vamos trabalhar um pouquinho com tratamento de imagens nessa disciplina de álgebra linear. Eu acho que é a aplicação que dá um pouquinho de alegria na disciplina. Bom, a combinação linear diz que qualquer vetor é a soma de vetores que você já conhecia multiplicado por um fatorzinho, né? Por exemplo, né, nós fizemos tanto isso que nós não sabemos, né? O vetor 3 e 2, a gente escreve ele como 3, que multiplica 1 e 0, mais 2, que multiplica 0 e 1. Né? E aí eu escrevo ele assim, 3i mais 2j. Né? Qualquer vetor no R2 é o resultado da combinação linear dos vetores i e j. Não necessariamente precisa ser dos vetores i e j. Poderia ser de qualquer vetor. Eu vou fazer uma combinação linear bem tosca aqui, ó. Vou pegar o vetor 1 e 3 e vou pegar o outro vetor menos 1 e... Não sou bobo, vou pegar um número menor, menos 1 e 1. Tá. Primeiro, esses dois vetores, eles não podem ser múltiplos um do outro. E aqui eu vejo que eles não são, porque, veja que 1 e 3, se eu fizer aqui no plano cartesiano, 1 e 3, 1 para x e 3 para y, está aqui, ó. Menos 1 e 1, menos 1 e 1, está aqui. Menos 1 e 1. Eles são quase 90 graus, né? Menos 1 e 1 está aqui. Bom, então, eu vou agora fazer 2 vezes 1 e 3, mais 3, mais 3 vezes menos 1 e 1. Quero só ver o gráfico que vai dar. Isso aqui vai ficar 2 e 6, né? 2 e 6, mais 3 negativo e 3 positivo. Menos 1, menos 1 e 9. Vamos ver se confere isso aqui. 2 vezes 1 e 3. 1 e 3 mais 1 e 3 dá aqui, ó. 3 vezes 1 e 1. 1, nem vai cair. 2, 3. Agora soma. Somos 2. Vai dar uma coisa assim, ó. Vou somar mais bonitinho, ó. Vai dar menos 1 e 9. Tá? Vai continuar aqui, ó. Menos 1 mais 9 para y. Às vezes eu poderia ter pedido o contrário, né? Eu não consigo ver esse verde, vou ter que buscar outra cor. O cidadão, ele vai lá e diz, olha, dado o vetor menos 1 e 9, eu quero saber qual que é o valor de alfa e beta
tal que menos 1 e 9 seja a combinação linear desses dois vetores aqui. E aí é uma tarefa assim que eu vou colocar no Moodle agora. Dados dois vetores, encontre alfa e beta tal que eu chegue no vetor final. Então, encontre a combinação entre dois vetores tal que você chegue no menos 1 e 9. E a nossa aula hoje termina por aqui. Alguma dúvida? Até agora nenhuma. Moleza, né? Só quero saber quem ganhou na disputa. Competitividade é tudo. O professor começou, agora o professor termina. Vocês ganharam conhecimento, todos vocês, Ian. O cara Conhecimento. tá falando que ninguém ganhou, galera. Estão ouvindo, né? Testemunhos aqui na sala, hein, professor? Boa. Pessoal, as notas lá, eu vou passar o gabarito de outra forma, tá? Por falar nisso, foi bom. Porque eu tive mais pessoas do que eu esperava pedindo para que a sua nota não fosse divulgada, tá? Então eu vou dar um jeito de divulgar o gabarito e daí cada um vai ter que conferir o seu. Não vai ser nada demais, né? Mas é uma forma assim de eu não estar divulgando as notas de todo mundo. Tá bom? Só vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou passar o gabarito para vocês da prova. Meus caros, um abração aí para vocês, tá? Ótimos estudos e até breve. Tchau, tchau. Valeu, bom final de semana, professor. Igualmente.